Galerinha mais que esperta, dando sequência então na nossa aula a respeito do Brasil colônia de Portugal, pertencente a Portugal, como nós já vimos. Aí, gente, o que vai acontecer? Os portugueses vão criar as conhecidíssimas capitanias hereditárias. O que significa capitanias hereditárias? Como que funcionou? Né? Funcionou ou não funcionou? Nós vamos ver agora. 1530, uma expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, né, vai iniciar esse processo então de exploração da colônia. Lembrar que o Brasil ele é descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, né? Então no ano de 1500, no primeiro momento, os portugueses não dão muita importância para a colônia, eles fazem ali as suas expedições de exploração com o intuito de descobrir o que poderia ter de interessante ali, uma vez que os espanhóis, principalmente, já estavam de olho ali naquela região, mas eles falaram, epa, nós chegamos primeiro. E aí, essa expedição de Martim Afonso de Souza, né, esse navegador, ela vai ser uma expedição que vai colonizar, de fato, né, vai dizer, olha, agora vocês pertencem a gente, a nós, portugueses, e nós vamos dizer o que vocês podem ou não fazer por aqui. 1532 vai haver a fundação de São Vicente, o primeiro núcleo colonial. Tá? Então, 1532 a fundação de São Vicente, repetindo, o primeiro núcleo colonial. Aí, olha só. E aí, vai ser aí que vão acontecer, então, as instalações dos primeiros engenhos, que depois vão ter o nome aí de engenhos reais, né, fazendo um paralelo mesmo às famílias reais por conta do tamanho, né, era caro ter um engenho. 1534, criação das capitanias hereditárias, que nós vamos ver o que é. As capitanias hereditárias, elas foram um sistema de administração do território criado pelo rei de Portugal, Dom João III, no ano de 1534. Esse sistema, gente, ele tinha por finalidade dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares, tá? Principalmente nobres, com relações com a coroa portuguesa. Então aí é uma ideia de, como eu disse, né, era como se terceirizasse o serviço. Nós vamos te dar ali uma parte do território para você explorar, você vai ter disponível ali a mão de obra indígena no primeiro momento, mas depois, posteriormente, né, e que vai ser a mão de obra mesmo utilizada nesses engenhos, né, a mão de obra negra advinda da África. E aí, claro, que eles vão ter que dar uma parte do que eles produzem ali, como forma dessa cessão desse território, para os portugueses, ok? Aí nós vamos ter no primeiro momento, conforme nós já vimos, essa divisão, né, essa aliança com os holandeses, perfeito? Olha só, aí as capitanias hereditárias, ó, são essas faixas de terra aqui, tá aqui, ó, Maranhão dividido, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, tá? Era o nome, então, das regiões. Algumas hoje são estados, né, do nosso país. Aí, olha só, mais uma vez, em maior detalhes para vocês entenderem. O que eram, então, as capitanias hereditárias? Grandes faixas de terras doadas pelo rei a pessoas da nobreza e pessoas de confiança dele, tá? Por que capitanias hereditárias? Os capitães donatários que tinham aí essa terra a favor deles eram os homens que recebiam as capitanias e tinham a responsabilidade de colonizar essas terras e produzir nessas terras recebidas, plantar, produzir. Essa medida tomada pela coroa, ela vai refletir a transmissão da responsabilidade da ação colonizadora para o setor privado, para os donatários. Aí, olha só, devido a inúmeras dificuldades enfrentadas pelos capitães, o sistema de capitanias hereditárias ele acabou fracassando, com exceção somente de duas, que foi a de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, capitão Duarte Coelho, e a de São Vicente, por Martim Afonso de Souza. Das 15, só duas prosperaram. Por quê? Porque era caro, tá? Era caro investir nessas capitanias, perfeito? Aí olha só, quais eram os deveres então de quem recebia essas
capitanias. Qual que era a função dos capitães donatários? Entregar à coroa 10% dos lucros da exploração colonial. Então aí, o que eles apurassem, o que eles ganhassem, arrecadassem, 10% obrigatoriamente tinha que ser passado então para a coroa portuguesa. Eles tinham que recolher o quinto sobre os metais preciosos, o quinto do ouro. Então, né, a cada 1.000 quilos de ouro aí, por exemplo, numa matemática, né, que eles explorassem, um quinto disso tinha que ser passado para a coroa. Perfeito? Aí olha só, direitos do donatário. Ele tinha dever, mas ele tinha direito. Ele podia escravizar os indígenas, tá? Escravizar no sentido de ser a mão de obra deles. Fundar vilas e conceder sesmarias. O que são as sesmarias? Terreno abandonado ou inculto, que não tinha ali cultivo, não dava para cultivar nada, que os reis de Portugal cediam aos novos povoadores, além de exercer a justiça na capitania. Então, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem mandava lá era o capitão donatário. Perfeito? Fracasso das capitanias hereditárias. Por que fracassou? Por que deu errado, hein, gente? Apesar dos vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, a maior parte delas, das capitanias, fracassou. Entre as várias razões para isso, destacam-se os seguintes fatores. Falta de recurso financeiro. Por exemplo, se eu compro um mercado, eu vou ter que ter o quê? Um capital de giro. Eu vou ter que, comprei o mercado, aí eu vou ter que comprar prateleira, vou ter que comprar freezers, vou ter que comprar de alguém que me forneça para revender. Então é caro manter qualquer negócio aberto. Como era a questão das capitanias hereditárias. Não deram certo por quê? Falta de recurso financeiro. Inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários. Alguns acharam que não valia a pena investir, outros não tinham experiência nenhuma no negócio, e o frágil sistema de comunicações e transporte. Muito frágil. Comunicações na época, era difícil manter contato com outros povos, o transporte também deixava a desejar, e aí vai haver também um conflito entre indígenas e portugueses que vão falar, epa, nós estamos sendo explorados ao extremo, aqui não vamos aceitar isso. Aí, gente, as exceções nós já vimos aí eu já falei no slide anterior, foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente, que tiveram êxito na exploração da cana-de-açúcar. Faltou um azinho aqui, peço perdão, ok? No próximo vídeo aula nossa, nós vamos ver a instalação do governo geral. O que foi esse governo geral, qual a importância dele, como que funcionou. Perfeito? Até o nosso próximo encontro, então.